Povo querido, tudo bem? Mais um CRI, por isso falei. Hoje eu venho compartilhar com vocês, um pouco de algumas experiências que eu tenho vivido com Deus e continuar também, o Salmo 34 e o de hoje é o versículo 3, Então, algumas coisas impactantes que eu tenho vivido nesses últimos dias, que Deus tem ministrado muito forte no meu coração, que eu acredito que todos, independente de homens e mulheres, precisam muito, também dessa experiência, é aprendermos uns com os outros, aceitar as nossas diferenças, As nossas diferenças de temperamento, nossas diferenças de cultura, nossas diferenças de pensamentos, porque a gente vê aquilo que a gente é, Então, muitas vezes nós estamos debatendo, tentando trabalhar em equipe, tentando trabalhar no ministério, com pessoas diferentes, querendo que pensem da mesma forma. Infelizmente, nós não vamos conseguir que as pessoas vejam como a gente vê, que elas pensem como a gente pensa, porque cada pessoa é aquilo que ela vê, aquilo que ela interpreta as coisas daquilo que ela viveu, Os olhos são as janelas da alma, Então, independente das experiências que ela teve, se essas experiências foram curadas e tratadas ou não tem como verdadeiramente ela poder ser uma ferramenta de cura na mão de outras pessoas, ou ela entender um propósito de um não, de um agora não, ou de um vamos ver, prefiro assim, não assim, A gente não pode, esses dias, o meu esposo falou isso pra mim, a gente não pode exigir maturidade de pessoas que ainda não têm não passaram, por esse processo, ainda não são maduras espiritualmente, estão num processo em Deus. Então, às vezes pelo cargo a pessoa ocupa, pela liderança que ela serve, pelo aquilo que ela já exerce, pelos anos de casa que ela tem, a gente acha que a pessoa deveria ter posturas diferentes e infelizmente muitas vezes não tem. Muitas vezes estão engatinhando, estão aprendendo, estão se esforçando, estão dando o seu melhor, mas não é ainda aquilo que a gente, não corresponde ainda às nossas expectativas e tá tudo bem, porque muito provavelmente a gente também não supra as expectativas delas, porque todas nós temos uma forma diferente de ver as coisas, Isso é para homens e mulheres, o canal não é só voltado para as mulheres, inclusive, Então, para todo cristão que queira aprender mais do Senhor, Então, que a gente possa aprender a aceitar as diferenças, nos dedicar em ler também sobre essas diferenças de temperamento, de comportamento, de maturidade, Para aquilo que tiver à nossa volta, para nos auxiliar, a gente possa estar usando essas ferramentas para ser melhor, não apenas para nós, mas para aqueles que o Senhor confiou em nós, para que a gente cuidar, porque a gente não se trata só de nós, mas se trata de algo através de nós, mas começa em nós, entende? Então a disponibilidade tem que ser nossa, tem que ser pelo menos daqueles que querem fazer algo no reino, fazer algo para o Senhor, ainda que seja um esforço que você considere desnecessário, mas para o Senhor com certeza tem um valor, senão Ele não colocaria na sua mão, Ele não se chegaria a você com essa oportunidade. Então, todos nós dizemos muito, Eu e meu esposo temos conversado muito sobre isso. Nós falamos muito que, Senhor, Tu tens o controle aqui, Senhor, Tu tens o controle da minha vida, Senhor, Tu tens o controle desse lugar. Mas um controle, ele tem várias funções, mas é um único controle. E quando nós entregamos esse controle nas mãos do Senhor, nem sempre todas as funções vão ser exercidas dentro da nossa expectativa, porque o Senhor sabe o que cada um ali precisa. O Senhor sonda os nossos corações e nós não temos como saber o que está no interior de cada um. O que cada um ainda está sendo tratado, ainda precisa ser curado, ainda precisa ser ministrado, ainda precisa ser encorajado, ainda precisa ser moldado. Então, ele sabe. Então, às vezes as coisas saem fora daquilo que a gente pensou, que a gente queria, que a gente tem expectativa, aquela questão de cronograma que a gente entende como correto. E nós nos frustramos, nos decepcionamos, achamos que não foi aquilo tudo, que não foi como deveria ser.
E infelizmente nós estamos pegando o controle de volta e simplesmente dizendo para Deus: eu quero apenas que tu assine aqui, que tu carimbe como o selo do rei aquilo que eu programei para hoje, para isso na minha vida, para essa área, para o meu ministério, para o meu casamento, para minhas finanças. Carimba aqui a minha visão, aquilo que eu concordo, aquilo que eu creio ser correto. Então, infelizmente, dessa forma, ele não tem sido o Senhor das nossas vidas. O controle não está na mão dele, a gente só quer o aval. O controle não. Isso é tremendamente perigoso, porque a sua palavra nos diz para nós entregarmos tudo a ele e deixarmos tudo sob o controle dele. E quando a gente verdadeiramente deixa, a gente vive Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por quê? Porque você acredita que no meio dos nãos que você escuta, das decepções que você leva, que você sente, das frustrações, das doenças, das dificuldades, das humilhações, da falta de recurso, das limitações que você passa, você entende que há um propósito, que tudo aquilo ali está cooperando para um bem maior. E você se sente grata em estar vivendo essas questões, esse refinamento do Senhor para algo maior, que foi o que aconteceu comigo e com meu filho assim que nós começamos o processo de enfermidade dele. Nós dois agradecemos ao Senhor porque nós entendíamos que havia um motivo maior. Nós seríamos carta viva na mão dele para falar do seu amor e que é possível confiar no Senhor até o fim. E nós críamos na sua cura, né? Que ele testemunharia em tantos lugares por aí. Infelizmente, aprove o Senhor entender que o melhor para ele, ainda que eu sofra a minha dor da perda, foi descansar. Então, ele me tornou uma carta viva de que é possível uma mãe, né, ter perdido seu filho, ser consolada, ser curada da dor do luto, com o entendimento de que é um até logo, que nós estaremos com ele ainda. E o meu filho era a minha família toda para mim, porque ele que convivia mais comigo, nós estávamos sempre mais próximos do que o restante da minha família, então foi uma perda ainda maior. Eu não falo assim porque foi pouca coisa, era um filho de 16 anos praticamente, porque ele faleceu 5 dias antes. Então eu sei o que eu tô falando, eu posso falar com propriedade sobre o assunto. Então é possível, independente do que você tenha passado, que você, se você entregou o controle nas mãos do Senhor, descanse, porque Ele trabalha no descanso. Isso é possível descanso com a confiança. É a confiança que gera descanso. Quando você está com os teus pais, ou com seu esposo, com alguém que você confia muito, você pode dormir tranquilo do lado dele, que você sabe que nenhum mal vai acontecer, porque ele está ali. Da mesma forma com o Senhor. Quando nós confiamos verdadeiramente esse controle a Ele, nas suas mãos, nós sabemos, não, pode vir o que vier, que Ele está no controle de todas as coisas e vai prover tudo que eu preciso, ainda que hoje eu não veja de onde ter recurso para tal projeto, para tal empreendimento, reforma, coisas que eu anseio, que eu quero, que eu preciso fazer, que eu vejo que é do Senhor, que Ele tem colocado no meu coração. Mas o Senhor sabe de onde virá, Ele sabe de onde prover, Ele sabe o que fazer, Ele sabe. A gente apenas tem que confiar verdadeiramente e deitar, porque Ele é o Pai que está do nosso lado em todo o tempo, não apenas enquanto a gente dorme, em todo o tempo. Quando os teus filhos não estão perto de ti, porque você não é eterno, você não vai estar em todos os lugares com os teus filhos, Ele está. Então seria de grande valia você entender de uma vez que os filhos são heranças do Senhor e nós temos que preparar eles para os caminhos do Senhor e não para nós. Porque nós vamos criar filhos infantilizados, que quando nós jogarmos no mercado de trabalho, como testemunhos que eu já ouvi, inclusive faz poucos dias, que eles se sentem perdidos, porque eles sempre tiveram sobre as asas dos pais e de repente foram para o mercado de trabalho, viver aquela vida totalmente diferente, com cobrança, com compromisso, com responsabilidades. Não faça esse mal enorme para os seus filhos. Aprenda a prepará-los para o mundo, para o Senhor, para os desafios que eles vão viver.
Se você não gosta de ter uma vida em Cristo, de oração, de comunhão, de entendimento, de intimidade, tenha pelos seus filhos. Faça um esforço pela vida deles. Se não for por você, comece por eles. Se obrigue a trocar essas questões bobas de rede social e televisão e notícias e coisas fúteis e desnecessárias por coisas eternas. Eternas, a palavra, a oração, o jejum. Faça, crie sementes em si e nos seus filhos e nas pessoas à sua volta que serão eternas. Não perca a sua vida com coisas fúteis e vãs. O seu trabalho vai passar, você é substituível. A sua família vai passar. A sua salvação é individual. Faça algo para o Senhor. Não perca os seus dias, porque as coisas estão se cumprindo, Ele está voltando, e glória a Deus por isso, que volte logo mesmo. Mas Ele quer de nós que nós estejamos com Ele. E não vai ser gastando nosso tempo em coisas fúteis que nós vamos conseguir, amém? Tenho certeza que você tem um anseio de viver essa eternidade, tanto você quanto a sua família, as pessoas à sua volta, porque nós nascemos com esse anseio de eternidade dentro de nós, por isso esse pavor pela morte física. Então, gere frutos espirituais, se dedique ao que é eterno, em nome de Jesus, desperta, acorda você que dorme, porque chegou o nosso tempo de verdadeiramente saber quem tem um óleo, quem está preparado, quem está desperto, quem vai deixar o orgulho de lado e voltar para a dependência do Senhor e não ir atrás de quem troca e vende, ou infelizmente vão continuar, né, dessa forma orgulhosos, independentes, autossuficientes e vão se perder e ficar por aqui. Mas há tempo ainda para você acordar e buscar promover a sua dependência no Senhor, o seu próprio óleo, para ter nele aquilo que você precisa para desfrutar da eternidade com um Pai que te ama tanto, que deu seu único filho para que você não perecesse, mas tenha vida eterna com ele. Amém? Sobre o Salmo 34, verso 3, ele diz: engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome, amém? Vamos exaltar o nome do Senhor, vamos engrandecer o seu santo nome, ter reverência, principalmente quando estivermos num culto, né? Ouvindo a sua palavra, louvando ao Senhor. Não se distraia, não é lugar para você brincar conversar com as pessoas, brincar, se distrair como se fosse algo qualquer, não. O culto está acontecendo ali conforme o Senhor quis que acontecesse, as pessoas que estão ali, as músicas, a palavra, conforme o Senhor determinou antes que nós pudéssemos pensar, porque Ele é atemporal. Então preste reverência àquilo que o Senhor tem derramado sobre você, aquilo que Ele tem usado para te alimentar espiritualmente, principalmente você que apenas ouve e vê e louva Ele num domingo. Então que isso lhe desperte para que você passe a ter uma vida integral com o Senhor, uma vida diária com o Senhor, que a intimidade que você vai gerar nele dê anseio para muito mais, que isso possa impulsionar outras pessoas a ter essa mesma intimidade. Porque a gente tem falta de diálogo, a gente tem falta de amor, quando a gente não tem intimidade. Os casais que não perderam essa conexão, eles não querem mais ter intimidade. E somos hipócritas quando dizemos que amamos ao Senhor se nós não temos essa intimidade com Ele. Se você não tem mais o que falar quando ora, se você não sabe mais amar, se você não tem mais anseio, se tem que ficar ouvindo um louvorzinho, tem que ter um barulho, tem que ter alguma coisinha, você não consegue ficar a sós ouvindo o Senhor apenas. Então que nós possamos voltar a nos dedicar a ter essa conexão, engrandecer o nome do Senhor, ser íntimas dEle e ser a sua noiva, fazer parte da sua noiva, para desfrutar a eternidade com quem mais nos ama. Amém?